Vamos lá falar sobre o Pix 744, né? Vamos entrar nesse assunto, ó. Atenção, daqui a pouquinho no Célio Notícias primeira edição, o Edu Moreira vai estar lá falando sobre o Pix também, tá? Vai dar um panorama mais geralzão aqui. Eu vou trazer duas coisas importantes aqui pra gente ficar de olho. E vamos tentar entender como que essa coisa andou, como que esse bolo de fake news andou. Esse assunto permeou a sociedade, tá? E é curioso porque essa portaria que instituiu as mudanças em relação, não é só o Pix, tá? Mas simplificando aqui em relação ao Pix, que é o que todo mundo vai entender, é de setembro. Setembro. Vocês não sabiam disso, né? Pois é, a portaria tá aqui, ó. Tá aqui a portaria, ó. Eu abri a portaria e li ela ontem, né? Porque aqui, ó. Olha aqui, ó, 18/9 foi publicado no Diário Oficial da União. 9 é setembro, né, Gabriel? Tô enganado, não? Tá aqui, ó. Instrução normativa, não é uma portaria, tá? Uma instrução normativa da Receita Federal, tá? Instrução normativa é uma decisão, é um manual de como fazer alguma coisa, né? Então nós temos uma norma e nós temos a instrução da norma. Então, olha, gente, a partir de agora a gente vai ter que fazer tal coisa. Ah, legal, como a gente vai fazer isso? Então vamos publicar uma instrução normativa, que é basicamente uma bula, né? Como que você toma esse negócio aqui? Tem a bula, toma assim, assado, tá, a dose assim, tá. Então essa instrução normativa é de setembro. Setembro. Sem dúvida, o governo não deu muita bola para isso. Isso aqui acaba mexendo em coisas que são caras às pessoas, porque todo mundo usa o Pix, tá? Repito, não tem a ver só com o Pix, mas pega no Pix também. E já vou explicar o que que pega e o que que não pega, o que que é e o que que não é. E depois o Edu vai abrir mais o argumento, né? Pra gente limpar o terreno. E eventualmente vou sugerir até aqui algumas melhoras, se não no texto, pelo menos em termos de comunicação ou em termos de vida prática depois, lá na frente, tá? Então, primeira coisa, essa instrução normativa de setembro, agora ela virou assim o motor de uma fake news em relação ao governo, que vai ter um imposto sobre o Pix. Então, primeira coisa, não vai. Vocês podem abrir essa instrução normativa, está lá no site da Receita Federal, nas normas da Receita Federal, está aqui ela, o texto inteiro dela. Podem fazer buscas, né? Você vai lá e aperta Command ou Ctrl F, né? De Find, Ctrl F no seu computador, tá? Aperta o botãozinho Contra. O F. Se você duvida, eu peço que você faça isso. Abra a instrução normativa. Bota lá no Google, instrução normativa 2219, que é o número da instrução. Receita Federal vai aparecer. Abre. Aperta Command ou Ctrl, depende do seu computador, do seu teclado. Ctrl F, F de faca. Vai aparecer uma caixinha de busca. Você digita imposto, taxa, taxação, declaração. Vai colocando aí. Você não vai encontrar o uso dessas palavras uma vez na instrução normativa no contexto de que o Pix terá imposto. Zero. Essa informação não existe, isso aqui não está nesse texto, não há criação de nenhum tipo de imposto no Pix, até porque isso não pode ser feito por instrução normativa. Imposto se cria com lei. Imposto precisa passar pela votação do Congresso. Não pode um presidente, um ministro da Fazenda, um funcionário da Receita Federal, que é o caso aqui, tá? Isso aqui é dentro da Receita Federal, gente. É uma instrução de como aplicar uma norma. Não pode esse instrumento ser usado para a criação de imposto. Então essa história não existe. Não existe imposto do Pix, ponto. Acabou a história. Acabou a confusão. Quem está espalhando esse negócio, segundo o Pedro Barciela, que é o nosso analista de redes sociais, o Pedro Barciela, ele pega toda a conversa que está rolando na rede social, né? Ele tem lá um programa dele, que ele pega todos os dados que estão rolando na rede social e consegue fazer as temperaturas, quais são os assuntos que as pessoas estão mais falando, né? Classificar também. Então, assim, estão falando muito sobre o Pix, mas estão falando o quê? Estão falando que vai ter imposto. Estão falando que não vai ter imposto. Então, assim, estão falando bem, estão falando mal, isso é contra o governo, é a favor do governo, é isso, é aquilo, quem beneficia. O Pedro Barciela consegue classificar a conversa que acontece na rede social. Então, não só quantificá-la, como classificá-la, né? O que é que pegou mais nessa última semana, desde que começaram a falar desse negócio? Pegou mais a ideia fake de que o Pix vai ter imposto. Pegou, colou, espalhou geral.
tá? Eu moro no interior, você sabe disso. Eu converso com as pessoas aqui, eu ouço as conversas, espalhou geral, é geral falando nesse negócio, geral, gente. Da massagista, do pintor, a manicure, o gesseiro, o cara que limpa a piscina, o cara que corta grama, o cara que entrega coisa, o dentista, o advogado, o médico, o empresário, o garçom, todo mundo falando do negócio do Pix, do imposto do Pix, tá? Então o assunto espalhou. Virou um assunto com potencial de virar aqueles assuntos que vira assim o assunto, uma marca de um governo, tá? Tem esse potencial. Vai acontecer, não sei. Estou dizendo que tem esse potencial. Eu vejo poucos assuntos irem tão longe quanto esse. Tem o potencial de daqui 2, 3, 4, 5 meses, no ano que vem, no outro ano, em 2026, na eleição, ainda muita gente falar, mas o Lula queria cobrar imposto do Pix. E você tem que falar, não queria, nunca existiu isso, tem instrução normativa, blá, 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 queria sim. Tem esse potencial, esse assunto. Quem, no geral, espalhou esse assunto imprimis, né, por primeiro? A galera, principalmente do mercado financeiro, das fintechs, no Twitter e nas redes sociais. Então, resumindo, é os primo rico da vida, tá? Os primo rico pegaram esse assunto e começaram a espalhar esse assunto de modo enviesado, e depois esse enviesamento dos primo rico, dos Pablinho Marçal, dos coach de finança, da picaretaiada no geral. Isso aí depois foi assumido pelos lixarentos da extrema-direita, que daí já não tem mais muita preocupação em parecer sério, né? Porque os primo ricos têm uma preocupação em parecer sério e só dão uma entortada na coisa, né? Dão uma entortada esperta na coisa até para evitar processo, né? Sabem fazer o jogo. Aí depois esse negócio torto é pego pelos lixarentos, que já não tem mais preocupação nenhuma, é conta fake, é isso, aquilo, né? Essa galera que não tá nem aí. E aí começa a espalhar que o Lula vai cobrar imposto do Pix. Isso é falso. Essa história andou, tá? Então isso não tem na instrução normativa. Eu vou repetir, a instrução normativa está aqui. Se você não acredita em mim, vai lá, leia a instrução normativa. Eu vou dizer para vocês, ela é longa, chata, confusa para quem não manja dos Paranauê. Ontem, até de madrugada, eu fiquei debatendo esse texto com alguns economistas, mandei para alguns economistas, amigos que podiam me ajudar com isso também. Falei com o Edu também, falei com o André Campedelli, falei com outros economistas que não pediam autorização, então não vou falar aqui. Alguns deles me falaram, inclusive pessoas habituadas a ler isso aqui, falaram, tá meio confuso o texto, tá? Tem coisa confusa no texto. Então vamos dizer assim, que o texto pode dar uma melhorada, né? O texto basicamente fala que movimentações financeiras que agora incluem também obrigatoriamente o Pix com valores movimentados acima de R$5.000 no caso de pessoa física e R$15.000 de pessoa jurídica num mesmo mês, serão reportados à Receita Federal pelas instituições bancárias. É uma normativa que ela amplia. Muitos bancos comerciais, a maioria deles já fazia isso, tá, gente? Já fazia isso, mas não tinha uma normativa que os obrigava. Mas eles entendiam, como existiam normativas anteriores, que tinham que reportar, por exemplo, TED, DOC, transferências, muitos bancos comerciais já entendiam o Pix como movimentação, como transferência. Então, essas informações, os bancos comerciais, dito Itaú, Santander, Banco do Brasil, etc., já faziam esse reporte. Isto não é novo. Agora, pelo contrário, a barreira antes era de 2.000 para pessoa física, hoje vai para 5.000 no mês, tá? O que é a comunicação? A comunicação é para que a Receita Federal tenha mais dados em mãos. E com base nesses dados, possa fazer os seus cruzamentos, que já faz, não há nada de novo nisso, já faz cruzamentos a Receita Federal, vários cruzamentos. Pega a sua declaração de imposto de renda, pega a sua declaração de MEI, pega os CNPJs que eventualmente você tenha, né? Cruza com os dados para tentar entender se há inconsistências, né? Para entender se há inconsistências, que pode ter crimes sendo cometidos em relação a isso, não só a sonegação, como outros crimes correlatos, lavagem de dinheiro, etc. e tal, né? Então, já faz isso. Agora está normatizado, isso agora, por norma, inclui todas as transferências ditas assim, eletrônicas, o que inclui o Pix. Aliás, Pix não está nem citado aqui, eu acho. Ó, aqui, ó, a palavra Pix na normativa não existe, tá? Não existe a palavra Pix na normativa, mas meios de transferência eletrônico, entende-se que é o Pix. E essas informações serão usadas pela Receita Federal. O que é que pode pegar para as pessoas? Tá? E aí vai a minha crítica. Primeiro, a barreira ainda é baixa. Se você quer pegar o grande fraudador, o grande crime,
Uma movimentação total de R$5.000 no Pix em um mês por uma pessoa física é baixa, tá, gente? Vamos combinar, tá? E se você passar dos R$5.000 no mês, mesmo que você não passe nos próximos meses ou não passou nos meses anteriores, a sua movimentação semestral vai ser entregue à Receita Federal. Isso está na normativa, tá? Se você passou um mês, a movimentação total do período será entregue à Receita Federal. O período é de 6 meses. 6 e 6, tá? Não vai passar para a Receita Federal quem fez Pix para você, para quem você fez Pix. Não, isso é protegido por sigilo bancário. Passa só a movimentação global. Ó, o fulano aqui movimentou tanto. E a Receita Federal vai olhar. O que pode pegar? A Receita falou em nota, e isso aqui é o que pode pegar nas pessoas, o seguinte, tá? E aí depois eu vou dizer como a vida real pode funcionar. A Receita Federal esclareceu que a normativa não implicou qualquer aumento de tributação, tá? Trata-se de medida que visa melhorar o gerenciamento de riscos pela administração tributária a partir tá, linguagem burocrática chata. Tá, beleza. O que é que pega para as pessoas aqui, ó? Os dados recebidos pela Receita, que são enviados pelas instituições bancárias, que pode ser sistema de pagamento, tipo Stone, não sei o quê, ou pode ser banco, pode ser os dois, tá? Os dados que vão ser enviados pela Receita podem ser disponibilizados na declaração pré-preenchida de imposto de renda da pessoa física do ano que vem. Ou seja, se você movimentar Pix e passar dos R$5.000 em um mês, a sua movimentação, a palavra usada é movimentação, pode aparecer, sabe quando você vai baixar o aplicativo do imposto de renda e aparece um monte de coisa já pré-preenchida, que facilita muito a nossa vida, né? Porque são gastos que a Receita já viu que você gastou. Então tem lá, inclusive, as suas deduções, né? As declarações, cada vez mais, elas são pré-preenchidas, dados de cartão de crédito, já tá lá. Isso já existe, tá, gente? Isso não é novidade. Já vem pré-preenchida. A novidade é que, segundo a Receita, pode aparecer já pré-preenchido os seus faturamentos com Pix. E isso pode causar problema para as pessoas, porque eventualmente elas podem imaginar que parte dessas entradas de Pix não sejam necessariamente faturamentos. E aí isso pode gerar nas pessoas um susto. Na prática, o meu sogro, que era da Receita Federal, aliás, que já faleceu, infelizmente, querido, há muitos anos, estaria de aniversário agora em janeiro, aliás, Carlos Eduardo Cadu, um beijo para você, sempre falava que a Receita Federal, obviamente, ela tem recursos, inclusive humanos, limitados. Então, ela não vai, gente, olhar os Pix que você fez lá e ficar enchendo o seu saco, tá? Olha, isso aqui muito dificilmente vai acontecer. Aliás, espero que não aconteça, porque na vida real a prática é outra, né? Ah, meu Deus, uma massagista, um manicure, foi lá e fez R$6.000 de Pix num mês. Não tem gente na Receita Federal para olhar isso aí e dar conta desse negócio, tá? E não vale nem a pena gastar sistema com isso, tá? Agora, isso aqui causou um certo medo nas pessoas. Com razão. Com razão. Né? Então, vamos ver se a coisa se clarifica melhor nos próximos dias e tenta reduzir o impacto, principalmente da fake news do imposto do Pix, que eu vou repetir, não existe imposto do Pix. Agora, infelizmente, é aquele assunto que você tem que correr atrás das penas, né? Sabe o negócio do travesseiro? Você chacoalha na janela? Travesseiro de pena? Agora, desmentido é correr atrás de pena, infelizmente é isso. Ou você controla a história ou você fica correndo atrás de pena. Isso é assim com qualquer história, né? E infelizmente a gente está correndo atrás de pena aqui, mas achei importante falar hoje aqui, deixar claro essas coisas para todo mundo saber o que está acontecendo. Não há motivo para pânico, tá bom? Não tem imposto de Pix. O agente da Receita Federal não vai bater na sua casa, não tem nem gente para isso, né? Eu espero que com essa nova instrução normativa eles foquem cada vez mais nos grandes aí que estão lavando dinheiro, escondendo patrimônio, mandando dinheiro para fora do Brasil e faturando grana ilegal e não pagando imposto grande, enorme, gigante. Tá? Beleza? Então tá.